Olá, internauta, telespectador do Opção para a Vida, que bom nos reencontrarmos nessa manhã de segunda-feira, hoje dia 30 de outubro. Hoje comemora-se o dia do comerciário, dia do balconista e o dia da decoração. Aproveitamos o ensejo para parabenizarmos a todos os comerciários pela passagem do seu dia. Logo mais ouviremos o presbítero Ângelo Roncalli trazendo a conclusão do estudo sobre a Reforma Protestante. Você não pode perder. Na última sexta-feira, ele trouxe a primeira parte, hoje ouviremos a conclusão. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, como temos intercedido todos os dias pela situação em que se encontra o Estado de Israel. Foi declarado guerra contra o terrorismo e nós precisamos de orar, de clamarmos a Deus para que a paz volte a reinar naquela nação. Até porque o salmista, no Salmo 122, nos faz um apelo: orai pela paz em Jerusalém. Haja paz dentro dos teus muros, dentro das tuas muralhas. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. E somente Jesus, o príncipe da paz, pode promover a paz naquela região tão conflitante nesses últimos dias. Temos ouvido através da mídia pessoas inocentes, tanto do lado palestino quanto do lado do Estado de Israel. E diga-se de passagem, essa luta, essa briga, essa guerra não é do Estado de Israel contra os palestinos. Não, é contra o terrorismo. É que os terroristas se infiltram entre os que são cidadãos civis, né? Pessoas inocentes, crianças, eles transformam estas pessoas, idosos, em escudos humanos. E eles têm realmente esse espírito de perversidade, né? De tirar a vida de pessoas indefesas, tanto palestinos quanto cidadãos israelenses. Por isso, nós vamos nesse momento levantar um clamor, mais uma vez, para que a paz volte a reinar naquela região. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos neste momento e levantamos um clamor pelo Estado de Israel, para que haja paz naquele país, para que haja paz naquela nação, aquele povo que se chama pelo teu nome nesses últimos dias, assim como aconteceu no Holocausto durante esses dias, desde o último dia 7 deste mês, nós vemos quantas vítimas, quantas crianças, quantos idosos, quantas famílias estão sendo barbaramente assassinadas de forma cruel. Te peço, portanto, em nome de Jesus, que a paz volte a reinar naquela nação. A tua palavra nos recomenda que oremos pela paz em Jerusalém. E é isso que fazemos agora, ó Pai. Em nome de Jesus, te peço por toda a nação de Israel. Amém. Antes de ouvirmos o presbítero Ângelo Roncalli, quero deixá-los com o cantor e pastor Luiz de Carvalho, de saudosa memória, interpretando a música Eu Vejo o Teu Poder, Senhor. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor.
pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Nave a voar no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus. Olha que frase linda. A inspirada palavra de Deus é a expressão da sabedoria e do caráter de Deus e pode, portanto, transmitir sabedoria e vida espiritual através da fé em Cristo Jesus. Só a palavra pode realizar isso. Negar a expressão plenária das Sagradas Escrituras, que era o que a igreja estava fazendo, perdendo a forma. Portanto, é desprezar o testemunho fundamental de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras são o testemunho infalível e verdadeiro de Deus, na sua atividade salvífica a favor da humanidade em Jesus Cristo. Por isso as Sagradas Escrituras são incomparáveis, eternamente completa, e ela é fundamental no nosso meio. Tirou as Escrituras Sagradas do nosso seio, acabou a igreja, acabou tudo. Vamos ficar com fome, vamos ficar vazios. Nenhuma palavra de homens ou declarações de instituições religiosas igualam-se à autoridade delas. Sendo assim, as Sagradas Escrituras, só a Escritura como palavra de Deus, deve ser, irmãos e irmãs, recebidas, cridas e obedecidas como autoridade suprema em todas as coisas pertencentes à vida da igreja. A igreja, ela é viva, ela tem vida quando ela é guiada e quando ela é pautada, quando ela é recebida, crida e obedecida segundo a palavra. Por isso que nosso regime congregacional, nós temos regimento interno, externo, estatuto, temos todo esse processo administrativo, e tudo isso é firmado nas Escrituras Sagradas, porque se fugir dela, estamos perdendo a forma apostólica. A Bíblia deve ser a autoridade final. A Bíblia deve ser a autoridade final em todas as questões de ensino, de repreensão, de correção, de doutrina e de instrução na justiça na casa de Deus. Ela é a base. Charles Spurgeon, algumas pessoas conhecem aqui, em o seu sermão Ame a Sua Bíblia, ele afirma, olha que coisa linda: nunca houve uma alma que, ao buscar sinceramente a Jesus na Bíblia, não chegasse à verdade preciosa de que Cristo estava bem perto e acessível. Aleluia! Cristo está bem perto e acessível. Se você busca a Deus com sinceridade por meio da palavra, Ele está bem perto e Ele é acessível. E Spurgeon dá 4 motivos para você amar a Bíblia: porque ela gera vida espiritual, ela é a estrada que nos leva até Jesus, ela é motivo de grande consolo e conforto, e ela nos dá força e orientação. Eu fico pensando, meu Deus, que loucura!
A gente vê no século IV, no início ali do século IV, e isso durou aí cerca de 300 anos até Lutero chegar. Como é que estava a situação da igreja? Entre aspas. Sem a palavra ser a base, mas costumes, religiosidade, dogmas humanos, invenções humanas sendo a prioridade. A igreja totalmente deformada. Por isso que se faz necessário haver uma reforma constantemente no nosso meio, para que a gente não perca a nossa forma da doutrina dos apóstolos. O pastor Hernandes Dias Lopes, no sermão Por que Creio na Bíblia, é uma pergunta, introduz a mensagem exaltando a Bíblia, as Sagradas Escrituras. E ele vai dizer que a Bíblia é o livro dos livros, inspirado por Deus, escrito pelos homens, concebido no céu, nascido na terra, odiado pelo inferno, pregado pela igreja, perseguido pelo mundo e crido pelos fiéis. A Bíblia é o livro dos paradoxos, é o livro mais lido e o mais desconhecido, é o livro mais amado e o mais odiado. A Bíblia é o livro mais obedecido e o mais escarnecido. A Bíblia é o mais pregado e o mais combatido. Por que creio na Bíblia? Olha, fica a pergunta para mim e para você. Por que eu creio na Bíblia? Queridos e queridas, a Bíblia não deve ser um livro apenas apreciado de fora. Isso aqui eu peguei do pastor Bosco. Mas deve ser lido, estudado, meditado e aplicado os seus ensinamentos para que realmente suas promessas se cumpram em nossas vidas. Em Josué 1, verso 8 diz assim, Josué 1:8: não deixe de falar as palavras deste livro da lei. Foi isso que eles estavam fazendo. Estou pegando versículos dentro do contexto da reforma. Se deixarmos de falar da palavra, nós começamos a sofrer. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A palavra de Deus, só a palavra, é realmente quem traz vida para a sua igreja, traz vida para cada um de nós. A palavra é o alimento, a palavra é quem sacia a nossa fome espiritual, quem sacia a nossa sede espiritual. A palavra de Deus aqui faz toda a diferença no nosso meio. Ela é inspirada, ela é o peso, é a mão de Deus agindo em cada um de nós. A palavra de Deus, ela não pode perder a sua forma, ela tem que estar presente no nosso meio, porque ela nos apresenta um Jesus Salvador. Como conhecer a salvação por meio de Cristo sem a palavra? Todo mundo sabe de cor, para ficar fácil o estudo. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Mas tenha a vida. A Bíblia nos apresenta isso. João 1,29 diz: no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, bem conhecido também, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra nos mostra isso. João 5,24 diz assim: eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida.
A palavra nos mostra isso. Em João 14,6, que é bem conhecido de toda a igreja, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai, está escrito, a não ser por mim. A palavra, ela é importante sim, para mantermos a forma e pregarmos para o mundo que só por meio de Jesus há salva. Se tirarmos a palavra do nosso meio, vamos inventar algumas outras coisas para que o homem seja salvo, ou até mesmo acrescentar, né, pastor? Às vezes é Jesus e o sábado. Tá, bexiga, eu não sabia que o sábado era tão importante assim, não, mais do que o homem. Entenderam o que dizer? Falei brincando, mas entenderam? A palavra diz que a salvação é por meio de Jesus e acabou. Só a palavra, só Cristo, ela é importante. Número 2, por que a palavra não pode sair da igreja para que ela não perca a sua forma? Porque as Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras, nós encontramos um Deus que se apresenta como um Deus libertador. Já falei aqui e vou repetir. João 8:32 e 36 diz: e conhecerão a verdade vos libertar. Então, sem conhecimento da palavra, sem a Bíblia não há libertar. Por isso que o povo estava todo cego, escravo do pecado, escravo de Satanás, porque a palavra estava sendo substituída. E conhecerão a verdade vos libertará. E o 36 é lindo: portanto, se o Filho os libertar, essa versão diz, vocês de fato serão livres. Lucas 4:18 diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Olha, pregar a palavra. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Isto acontece por meio da palavra. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E esta libertação em nossas vidas é algo contínuo. Sempre a palavra de Deus vai estar nos limpando, nos moldando, tratando com cada um de nós. Como eu sempre falo, a única vez que nós perdemos e saímos vencedores é quando a palavra de Deus nos vence. Se a palavra de Deus nos vencer todos os dias seremos vencedores. Então a igreja, ela é limpa, ela é santificada, porque a Escritura, ela é base, ela é centro no nosso meio. Em terceiro lugar, a palavra de Deus nos direciona pelos caminhos corretos. É a bússola, é quem nos orienta, é quem nos mostra os caminhos de Deus. Salmo 119, verso 105 diz: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Que coisa linda, aleluia. É lâmpada, aleluia, luz para meus passos, clareia o meu caminho. No verso 11 diz: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Sem palavra o pecado reina. Salmo 23:1 diz: o Senhor é meu pastor e não terei falta. Nesta versão, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas e restaura-me o vigor. E o texto diz: e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Lucas 5, do 1 ao 7 diz: apertando a multidão para ouvir a palavra, olha, de Deus, estava junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles,
estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, a Bíblia diz que Jesus ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, melhor dizendo, a Simão: faze-te ao mar alto, Simão, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Aleluia, aleluia. Mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, ou a rede. E fazendo assim, obedecendo a palavra de Jesus, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhe a rede, e faziam sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Obediência à palavra. Jesus estava ensinando. A obediência à palavra nos leva a, quando lançarmos as redes, as nossas redes vêm cheias. A obediência à palavra, a fé na palavra, não só vai fazer com que nossas redes sejam cheias de peixes, mas eles disseram, olharam para o lado e olha, vem também, vem participar, vem receber daquilo que nós estamos recebendo. A palavra de Deus faz algo tão grande em nossas vidas, que até mesmo as pessoas que estão do nosso lado são abençoadas. Teve um cidadão, eu não sei direito o nome dele, mas eu digitei aqui em português. Voltaire. Ele combateu implacavelmente a Bíblia e o cristianismo. Disse que ele acabaria sozinho com a Bíblia e com o cristianismo. Ele morreu louco. Sua casa tornou-se logo numa sede de distribuição da Bíblia. É Voltaire mesmo o nome dele? Voltaire, francês. Acabou louco, morreu louco. E a sua casa se tornou uma sede de distribuição da Bíblia. Na Bíblia há instruções divinas para todas as áreas da vida, em todas as idades. Número 1, estou caminhando para o fim. A Bíblia é como a luz que nos guia e nos orienta o que temos que fazer e escolher. Como eu li no Salmo 119, verso 15, que ela é lâmpada e que ela ilumina os nossos passos. Número 2, a Bíblia é como a água que limpa a sujeira, pois através da palavra de Deus somos limpos do pecado. Efésios 5:26 diz: para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Número 3, a Bíblia é como o alimento, pois assim como nossa carne precisa de alimento sólido para se manter, precisamos da Bíblia como nosso alimento espiritual. Mateus 4:4 diz: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Número 4, a Bíblia pode ser comparada a uma semente que foi semeada em nossos corações e precisa ser cultivada para ter bons frutos. Isso. Mateus 13:23 diz: e finalmente o que foi semeado em boa terra,
Este é aquele que ouve a palavra e atende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. É impossível você não frutificar se você tiver sua vida pautada na palavra de Deus. Número 5, a Bíblia é como mel que revigora e dá prazer ao seu paladar. Salmo 119, 103 diz que a Bíblia são como doces para o meu paladar, as tuas palavras, mais doce que o mel para a minha boca. Número 6, a Bíblia é como um martelo que quebra a penha, pois ela quebra os corações endurecidos pelo pecado. A Bíblia é o martelo que quebra as nossas resistências e a dureza pertinaz do nosso coração. Jeremias 23, 29 diz: não é a minha palavra fogo? Pergunta o Senhor. E como um martelo que despedaça a rocha ou a penha? A Bíblia ela é o fogo que consome os entulhos da nossa vida e queima a pragana que suja a nossa alma. Verso número 7. A Bíblia é como um espelho que serve para mostrar quem somos. A Bíblia é como um espelho para mostrar para cada um de nós quem somos, assim como a palavra de Deus nos revela realmente quem realmente nós somos. Tiago 1,23 diz: aquele que ouve a minha palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face natural em um espelho. Número 8, a Bíblia é como uma espada, pois ela é nosso instrumento que nos faz vencer em meio às guerras. A Bíblia é a espada do Espírito, poderosa arma de combate às hostes inimigas que conspiram contra nós, que com sutilezas vis tentam nos arrastar na correnteza do pecado e nas seduções do mundo. Efésios 6,17 diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. A Bíblia ela tem sido o farol de Deus na escuridão da história. Ela é o fanal que orienta, o farol, melhor dizendo, eu digitei errado, que orienta o nauta. Ela é o mapa que norteia o caminhante. A Bíblia é o coração de Deus aberto, é o braço de Deus estendido, é a vontade de Deus declarada. A Bíblia é o livro de Deus, é o livro do céu, é o livro dos livros, é o livro acorrentado que tem trazido livramento, é o livro queimado nas fogueiras que tem tirado vidas das chamas do inferno, é o livro odiado que tem ensinado o perdão, e é o livro que aponta para a salvação. Hernandes Dias Lopes. Só a Escritura. Então, quando Lutero, inspirado por Deus, ele luta, e no contexto da reforma, ele vai guerrear para que a igreja volte à forma original, com respeito à palavra de Deus. Ele tinha certeza e convicção do que ele estava fazendo. Ele estava enxergando o que era igreja cristã, entre aspas, sem a palavra. Uma igreja sem vida, uma igreja sem luz, uma igreja sem fé, uma igreja herética, uma igreja vazia, uma igreja sem base, uma igreja sem rumo. E Lutero vai dizer: não, só a Escritura é quem te mostra um Jesus que salva. Só a Escritura é que vai te mostrar um Deus libertador. Só a Escritura é quem vai te mostrar, é quem vai te revelar a vontade de Deus. Só a Escritura é o ensino ideal para que possamos frutificar. Só a Escritura é quem faz a igreja crescer e prosperar. Então, para mantermos a forma da doutrina dos apóstolos,
precisamos estarmos firmados nisso aqui. Nada substitui. Que Deus abençoe os irmãos. Acredito que você foi profundamente enriquecido, esclarecido e abençoado através da exposição sobre a Reforma Protestante. Até amanhã, se Deus quiser.